Eu sou seminarista dessa igreja, nascido no Piauí, mas criado aqui no Maiobão, nessa igreja que eu cresci. E hoje eu faço seminário em Anápolis, no estado de Goiás. E esse ano de pandemia foi o nosso primeiro ano, né? E glória a Deus por isso, porque nós conseguimos chegar ao final do ano bem, com o coração em Cristo e em paz. Sem mais delongas, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 1 a 11. Vamos ler então a palavra de Deus. Diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus por sua palavra. A base da fé cristã, ela encontra-se firmada na palavra de Deus que foi revelada. E nessa revelação nós encontramos todo o propósito de Deus, desde a primeira criação até a nova criação. Mas nos nossos dias, nós vemos que, soprados os ventos do liberalismo teológico, nós temos muitas negações desses princípios. Negações como a Bíblia é errante, a Bíblia, nós não devemos usar tudo que há na Bíblia, existem coisas que nós não devemos levar em consideração. Então, todas essas negações daquilo que é absoluto como verdadeiro, elas vêm junto com o liberalismo teológico e a sociedade pós-moderna. É bem verdade que o que faz sentido hoje na nossa sociedade é o efêmero, é tudo aquilo que é fugaz, é tudo aquilo que é subjetivo. O que outrora era absoluto, agora se transforma em subjetivo. É isso que faz sentido nessa sociedade que nós estamos vivendo e que é chamada de pós-moderna. A pós-modernidade diz que a família não é mais um homem, mulher e filhos. A família agora é homem com homem, mulher com mulher. É isso que a pós-modernidade diz, e é isso que liberais pregam. E a igreja, ela sofre com isso. Nós sofremos com isso, porque aqueles que se mantêm na verdade absoluta, que é o Evangelho de Jesus Cristo, têm sofrido com isso. E em contraste com a proposta desse mundo, nós temos aqui o Evangelho de João, em especial desse século que nós estamos vivendo, onde toda verdade que é tratada como subjetiva, agora em João, nós encontramos verdades que são absolutamente inegociáveis. E o Evangelho de João, ele tem 2 principais propostas: proposta apologética, de defesa da fé, defender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele sim era Deus, porque naquela época surgia algumas heresias, e uma delas era chamada de docetismo. E o docetismo dizia que Jesus não era o Cristo, porque
Jesus havia recebido o Cristo na hora do batismo, e quando ele morreu, o Cristo saiu dele, então ele não era Deus, ele apenas recebeu como se fosse uma entidade. Então João tem o intuito de provar que sim, Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus. Ele sim foi encarnado, é o Deus encarnado durante todo o tempo que viveu na terra. Primeira proposta, apologética. A segunda proposta, ela é evangelística, de evangelizar, de levar a mensagem da salvação, que é absoluta e inegável, para aqueles que não conhecem o Evangelho. E esse Evangelho ele se divide em dois grandes blocos, e nós estamos no primeiro grande bloco deles, que vai do capítulo 2 até o capítulo 12. E nesses grandes blocos está descrito o ministério público do Filho de Deus. João vai nos mostrar que para nós estabelecermos relacionamentos de fé com Deus, nós devemos proclamar a glória de Jesus, o Messias, o Filho encarnado, e nesse Filho, a morte, a ressurreição, a vida eterna, graça e verdade sólida aos crentes, é nesse Filho que nós encontramos. A glória divina e a missão redentora de Jesus aqui são reveladas por meio de um milagre. Então, o milagre que nós acabamos de ler, ele é o primeiro milagre. Jesus vai iniciar agora a sua caminhada nessa terra. E por isso, o tema do meu sermão é a revelação majestosa do Filho de Deus. E a revelação majestosa do Filho de Deus, ela traz dois grandes pontos que eu quero trabalhar essa noite. Primeiramente, a revelação majestosa do Filho de Deus, ela se manifesta como o caminho de milagre. O contexto desse milagre é de festa, inegavelmente. Os casamentos naquela época, eles poderiam durar até uma semana. E diga-se de passagem, a falta do vinho no casamento, ela poderia trazer grande desonra para o noivo e para a família do noivo. Eles, inclusive, poderiam ser processados porque faltou o vinho no casamento. Então, Jesus, é nesse contexto que Jesus se manifesta como um caminho de milagre. E esse Deus, Filho de Deus, revela Cristo como solução diante dos problemas. O contexto aqui é de festa, e onde há festa há, qual é o sentimento que há? Alegria. E aí, dentro desse momento de alegria, desse ambiente de festa, se dá um problema, aparece um problema. E aí nós podemos afirmar com certeza de que se eu faço uma festa para uma semana, eu calculo a quantidade de bebida, a quantidade de comida, de acordo com a quantidade de pessoas que estarão naquela festa, para que nada falte para os meus convidados, correto? E aparece um problema, faltou o vinho. Provavelmente, Maria, quando vai até Jesus, ela não vai porque ela já o via como Deus. Os estudiosos dizem que Maria vai até Jesus porque provavelmente José já morreu. Então ela vai até Jesus como seu filho, como filho primogênito. Se algo acontece com minha mãe e só eu estou presente, ela resolve comigo, eu sou primogênito, então eu vou resolver. Da mesma forma que Maria foi até Jesus para buscar a resolução do problema, por ele ser o filho mais velho. Provavelmente Maria tinha alguma atribuição nessa festa. Então, para ela ter se preocupado com o vinho, para Maria ter se preocupado com a falta de vinho, é porque ela tinha alguma atribuição naquele momento. Porque senão, se eu sou só convidado, se faltou alguma coisa, eu não estou preocupado. E aí Maria vai até Jesus, achando e sabendo que ele iria resolver o problema dela. E por isso, essa manifestação de Deus, de Jesus como caminho de milagre, ele se manifesta como solução dos nossos problemas. Sim, ele é a solução dos nossos problemas. Ele foi a solução do problema de Maria e ele é a solução dos nossos problemas hoje. Mas pense comigo, que a resposta de Jesus para Maria, quando ela chega a ele e diz, faltou o vinho, qual é a resposta dele? Algumas traduções dizem que tenho eu contigo, mulher. Outras traduções dizem que temos nós em comum. Então, assim, parece de forma abrupta. Parece que havia um problema. Maria sabia que Jesus, era nele que ela iria encontrar a solução. Só que Jesus meio que chega para lá nela e diz assim, que tenho eu contigo. Parece que ele deu um chega para lá, né? Mas a verdade é que aqui é o segundo subtópico que eu quero dizer para você. Jesus como caminho de milagre, essa manifestação do Filho de Deus como caminho de milagre,
ela revela Cristo como solução diante dos problemas, e ela revela Cristo como um agente divino. O que Jesus estava dizendo para Maria era simples, era assim: Maria, você está vindo até mim com as preocupações humanas, você está trazendo para mim preocupações e pedidos humanos, porque você está preocupado só com a falta de vinho. E aqui João também introduz algo muito interessante, e é algo que ele vai trabalhar durante todo o seu evangelho, que é o conceito de hora. E aqui nós podemos claramente separar. Jesus está claramente dizendo para Maria que há uma separação das vontades, dos desejos com os quais ele usa para agir, dos desejos que Maria queria que ele agisse. Então, em outras palavras, é assim: Maria chegou e disse: Jesus, faltou vinho, tá? E o noivo vai ser processado, o noivo vai ser... Ninguém pode me impedir de conjecturar, tá, gente? O noivo vai ser processado, o noivo vai ser caluniado, faltou vinho, Jesus. Jesus está dizendo para ela: você está preocupada com essa falta de vinho, só que eu tenho algo muito melhor para você. Entende que a hora de Jesus ela é diferente da nossa, e é aqui que João já vai introduzir esse conceito. Essa resposta de Jesus, ela claramente diz isso, e baseado nisso, eu posso com certeza perceber, eu queria que você pensasse também, quantas vezes você foi até o Senhor pedindo coisas com as suas intenções? Quantas vezes você chegou ao Senhor e disse: Deus, eu preciso desse milagre, mas as suas intenções talvez fosse para não ser envergonhado, talvez fosse para atingir um status melhor, talvez fosse para mostrar algo para alguém. Quantas vezes você foi até Jesus para tentar, levando um problema para ele, já com a solução do problema do seu jeito? Para nós, nessa noite aqui, o calendário dele é um calendário divino. Jesus não faz as coisas como nós queremos, porque ele age de forma diferente da nossa. As nossas intenções, elas são sujas pelo pecado, enquanto aquilo que Deus tem para nós é imaculado, não foi sujo. Meu irmão, talvez você veio para cá em busca de um milagre, talvez você veio para cá em busca de uma resposta, e assim como Maria teve a resposta dela, nós temos a nossa resposta hoje. Jesus Cristo é o caminho de milagre, nele nós podemos crer, porque ele é o caminho de milagre absoluto. Lembra que eu falei sobre subjetividade? A gente trabalha muito nesse campo da subjetividade hoje, porque é uma característica nossa, humana, é uma característica do nosso século. Só que o Evangelho de Jesus Cristo, esse Deus encarnado, ele não é subjetivo, ele é absoluto, e da mesma forma que ele trabalhou naquele momento, ele vai trabalhar na sua vida. É interessante nós observarmos aqui que é Jesus quem assume o controle. E aí nós vemos os próximos movimentos dessa perícope, dessa divisão. Nós vemos que o próximo movimento, o que acontece? João tira a câmera dali do foco e ele volta a câmera para Maria. Maria vai e diz assim, Jesus chega para lá nela, né? E Maria vai e sai e diz assim: servos, façam tudo o que ele mandar. Meus irmãos, Maria não confiava no que Jesus poderia fazer. Maria confiava em quem Jesus era, e ela sabia que ele não poderia fazer nada menos do que dar o melhor para ela. Quantas vezes eu já escutei pessoas dizendo assim: cara, eu já fiz de tudo que eu poderia fazer, eu já fiz de tudo que eu não tenho mais nada para fazer, eu entreguei para Deus já essa situação. Mas pensa comigo, entregar para Deus não era a primeira coisa que nós deveríamos fazer? Vocês entendem que nós muitas vezes na prática, na teoria nós estamos entendendo, mas na prática nós muitas vezes vamos até Jesus com um problema e com a solução. Senhor, eu estou precisando disso aqui, mas a solução está aqui, tá? Não, meu irmão.
E Jesus, nós vamos ver na próxima movimentação do texto, que Jesus faz muito mais do que Maria tinha pedido. Jesus vai fazer muito mais na sua vida do que o que você pede. Jesus está nesse momento se movimentando como caminho de milagre em direção a você, para fazer muito mais do que aquilo que você pediu a Ele. Ele é esse agente divino, e que Ele não funciona no nosso relógio. Por isso não é na nossa hora, é na hora dele. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é da nossa forma, é da forma dele. Mas entendamos, a forma dele, o jeito dele, o tempo dele é melhor para mim, para a sua vida. Creia nisso, porque esse terreno é sólido. Nós não estamos andando em solo arenoso, não. É terreno sólido. É verdade absoluta e inegável. Jesus Cristo traça esse caminho, e nós como discípulos, nós vamos até Ele também. A manifestação de Jesus como caminho de milagre, nos mostra que quando as surpresas da vida baterem na porta da minha e da sua casa, Jesus Cristo é a resposta de Deus para nos socorrer. Creia nisso, creia nisso. Seguindo o texto, a partir do versículo 6 até o versículo 11, nós temos a revelação majestosa do Filho de Deus, que já se manifestou como um caminho de milagre, e agora ele vai se manifestar como nova criação. E essa nova criação revela Cristo como a expressão plena do propósito de Deus. No versículo 6 e no versículo 7 diz assim, acompanhe comigo. Estavam ali 6 potes de pedras, e agora eu peço que você se atente também aos detalhes. Estavam ali 6 potes de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Até o 8. Então Jesus agora vai se manifestar como essa nova criação, porque ela revela Cristo como essa expressão plena do propósito eterno de Deus. E o que significava aqui esses potes de purificação? Os judeus, nos seus rituais, eles precisavam estar o tempo todo se purificando. Então, pela quantidade de água, nós podemos com certeza dizer que era uma festa grande, tinha muitas pessoas. E por eles estarem, então eles precisavam lavar as mãos no início da festa, no meio e no final. Esse era o processo de purificação, eles estavam o tempo todo se lavando para se purificar. Então, como que agora, essa revelação majestosa do Filho de Deus, revela Cristo como nova criação, expressando esse pleno propósito de Deus. Nas palavras de J. Kerson, ele diz o seguinte, abre aspas, encher os potes com tão grande capacidade até a borda, indica, portanto, que o tempo para purificação cerimonial está completamente cumprido. Fecha aspas. A lei, ela tem a sua importância. A lei, ela tem o seu lugar na revelação progressiva de Deus. E aí nós vamos ver o estabelecimento da lei no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco. Mas entenda uma coisa comigo. Esse tempo, o que Jesus está dizendo aqui é que esse tempo, com essa chegada dele, é que esse tempo, ele se cumpriu. Tudo que os judeus poderiam ter feito, tudo que os judeus poderiam ter cumprido e observado em relação à lei, eles fizeram. A lei teve a sua importância, só que agora ela se cumpriu. Por que o tempo dela acabou? Porque agora quem está entrando em cena é o Filho de Deus. Agora quem está entrando em cena é aquele que já havia ecoado a sua voz, que disse, haja luz e houve luz, que disse que com a sua voz criou toda a terra. Esse Deus criou todo o universo, esse mesmo Deus agora está encarnado. Então Jesus está dizendo, o tempo acabou aqui. Agora, eu sou a manifestação, eu sou a revelação plena do propósito eterno de Deus. A nova ordem aqui agora, ela vai se simbolizar pelo vinho. E Jesus, como manifestação da nova criação,
Ele revela o sinal verdadeiro do novo tempo. É interessante que o primeiro milagre de Moisés foi uma praga, a transformação da água em sangue, numa referência ao julgamento divino. Mas agora, o primeiro milagre de Jesus foi uma referência à graça divina. E aí no capítulo 1, versículo 17 de João, acompanhe comigo, por favor. Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então perceba, a lei veio por Moisés, juízo veio por Moisés, porque o primeiro milagre de Moisés foi uma praga em referência ao juízo, veio por Moisés, mas agora, esse juízo dá lugar à graça de Deus. Agora a lei, ela vai servir como um recipiente, que leva a graça, que traz a graça até nós. A lei foi que serviu naquele momento como esse recipiente, e que nos mostrando agora, ela serve como um recipiente, que leva a graça de Deus até nós. E nós somos fruto da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, como que nós teríamos sobrevivido a essa pandemia? Se não fosse a graça de Deus, como que nós teríamos sobrevivido a tantas perdas, a tantas incertezas, se não fosse a graça de Deus? O que João diz aqui é que simplesmente o vinho que Jesus forneceu é inigualavelmente superior, como tudo aquilo que está ligado à nova criação, a esse novo tempo. O ato de encher os jarros até a borda indica que o tempo determinado para as observâncias cerimoniais da lei tinha chegado ao fim. Essas observâncias tinham cumprido seu propósito de modo tão completo que nada mais restava da ordem antiga a ser feito. A lei agora serve como esse recipiente que transporta a graça de Deus. Então, na revelação majestosa do Filho de Deus, nós temos a manifestação como caminho de milagre, nós temos a manifestação como nova criação, e essa manifestação da nova criação, essa nova criação, ela apresenta algo que está para além de si. E no versículo 11, acompanhe comigo, o versículo 11 diz assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus dá início a seus sinais, ele manifesta a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O termo que João usa aqui para sinais, é um termo que significa que isso que Jesus fez aponta para algo que está além disso, não fala só disso. Existem dois termos que são usados para falar de sinal, um fala de poder e o outro fala de apontamento para algo além de si. Então o que Jesus está fazendo aqui, e esse movimento de João é mesmo subindo uma escada, e esse versículo 11 ele nos mostra o cume desse monte, subindo o monte, o cume desse monte. E o que Jesus está dizendo aqui é que esse sinal dele aponta para uma coisa maior, porque não bastava para os discípulos crerem, não bastava para o povo, nem para os discípulos crerem na obra de Jesus, eles precisavam crer nele e no Pai que eu havia enviado. A nova criação nesse momento invade a história humana para recriar aquilo que se perdeu com a manifestação do pecado. Jesus realiza esse milagre descrito em João como o primeiro sinal da sua divindade, e diante dessa divindade de Jesus, o nosso papel deve ser como os discípulos: crer que Jesus é o Salvador das nossas vidas, crer que no lugar das nossas vãs tentativas de buscarmos santificação, das nossas vãs tentativas de buscarmos algo para nós, Ele substitui por um vinho novo que vai trazer alegria, por um vinho novo que não só vai trazer alegria, mas vai completar a nossa alma, de forma que nada mais faz sentido para nós se não tiver a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas situações você teve na sua vida em que você almejou aquilo que você tinha buscado, que você estava buscando, você conseguiu, você buscava tanto algo e você conseguiu, mas você não se sentiu completo? Quantas vezes você conseguiu aquela viagem que você tanto queria fazer, você conseguiu fazer,
Aquela casa que você queria comprar, você comprou, mas ainda assim você não se sentiu completo. Sabe por quê, meus amados irmãos? Jesus é a forma que vai encaixar perfeitamente naquilo que nós precisamos. Jesus tem aquilo que eu e você precisa. Jesus tem aquilo que completa o meu e o seu coração, e não só traz alegria, mas traz completude, não só traz completude, mas traz novidade de vida. Esse é o Deus que nós servimos, e não dá para dizer que essa verdade não é absoluta, não dá para dizer que não é, porque quando nós observamos a nossa realidade, nós vemos que nós vivemos um ano de pandemia. A história agora vai ser separada, vai ter mais uma separação na história, entre a geração que foi até a pandemia e a geração pós-pandemia. Nós faremos parte, sim, de uma geração pós-pandemia, aqueles que irão nascer farão parte de uma geração pós-pandemia. E vamos pensar numa coisa: quantas coisas que você pensou e projetou para a sua vida nesse ano deram certo? Talvez uma lista de 10, 2, porque envolvia a família, né? Talvez você planejou conquistar aquilo que você estava há anos orando, pedindo a Deus. Mas sabe, esse ano também serve para nos dizer que nós não precisamos de tudo aquilo que nós pedimos. Nós precisamos daquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós? Completude, novidade de vida. Teve um dia aqui que eu me via aqui na igreja, sentado como a Paula está aqui, com a Paula e com alguns outros irmãos que estavam aqui na mídia, e tocando e pregando, e a gente via que a igreja não tinha ninguém, e nós, de certa forma, dava um sentimento de tristeza no nosso coração, mas a presença de Deus era tão real, que ela nos completava de uma forma tão grande, que nós não sentíamos que nós estávamos numa pandemia, porque essa presença, esse novo vinho, ele traz algo muito melhor do que aquilo que nós pedimos. Talvez, meu irmão, você veio aqui nessa noite com o seu vinho já acabando. Talvez você chegou aqui e você está cansado. Você está cansado de bater na mesma tecla. Você está cansado de trilhar o mesmo caminho. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está fadigado. Nós estamos chegando ao final do ano dessa forma. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso vinho acabou. O nosso vinho cessou. As formas que nós buscávamos para sermos alegres e nos satisfazermos, cessou. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse mesmo Jesus é o Deus que trabalha na minha e na sua vida. É o Deus que trabalha no meio do seu coração. E é o Deus que tem a resposta para a minha e para as suas perguntas. O vinho dele não acabou. O vinho dele não acabou há 2020 anos atrás. O vinho dele não acabou há 5 anos atrás. O vinho dele não acabou quando você perdeu o que era de mais precioso para você. Não acabou. O vinho dele é eterno. E substitui e modifica tudo aquilo que nós precisamos. E qual que é o nosso papel dentro dessa revelação tão majestosa de Deus? É entendermos que esse ser sobrenatural, que invade a naturalidade, é o único ser que pode transformar as nossas vidas. Só Ele pode transformar as nossas vidas, só Ele pode mudar o quadro que está perdido já. Só Ele pode. Só Ele pode. Eu não sei o que virá no ano que vem, eu não sei o que acontecerá daqui a 10, 20 anos, mas eu sei de uma coisa: se o meu Deus ainda não voltar, se o nosso Deus ainda não voltar, as suas promessas ainda serão tão claras e tão verdadeiras como elas são hoje. Meu irmão, esse rompimento da realidade natural, essa ação sobrenatural de um Deus atuante, ela traz verdades absolutamente negociáveis.
Passe o tempo que for, surgem as teorias que quiserem surgir, inventem o que quiserem inventar, mintam, persigam a igreja, falem o que quiserem falar, essas verdades continuarão absolutas, esse Deus continuará absoluto, esse Deus continuará agindo na sua vida, esse Deus ainda continuará transformando realidades. Um novo tempo foi iniciado. E esta glória aponta para realidades mais profundas, que podem ser percebidas com os olhos da fé. Que realidades são essas? O retorno daquele que venceu a morte. O milagre descrito no capítulo 2 de João, aponta para o sacrifício de Deus. Lembra do conceito de hora? João vai trabalhando isso até Jesus dizer, chegou a minha hora. Esse milagre apontou para o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus apontou para a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus apontou para o seu retorno aos céus. E o seu retorno aos céus aponta para uma segunda vinda que irá buscar a mim e a você, a sua igreja. É nisso que nós temos que ter esperança. As modas vêm e vão, o liberalismo vai e vem. As verdades desse mundo vêm e vão, mas as verdades do Evangelho, o caminho que Jesus traça para nós, elas são absolutas. Mas eu preciso que você saia daqui essa noite com a compreensão de que o maior milagre de Jesus não é aquilo que Ele poderá te dar. O maior milagre de Jesus não é aquilo de bens que Ele vai te dar, que Ele pode te dar. O maior milagre de Jesus foi aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Foi o seu sacrifício vicário por mim e por você. E que por meio desse sacrifício, nós temos vida nele. Talvez você está aqui se perguntando, que Jesus maravilhoso é esse? Talvez você não teve uma experiência com Jesus, mas eu te convido a provar um pouco desse Deus. Talvez você chegou aqui com realidades que você não vê saída, mas lembra, talvez não é a hora de Deus apresentar a saída para você. A hora de Deus pode ser mais na frente, e louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui com perdas, talvez você chegou aqui com incertezas. Meu irmão, é na hora de Deus. Confiemos em Deus, entreguemos os nossos corações, as nossas vidas, os nossos pensamentos ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu te convido a ficar de pé.